Você conhece esse país. Essa aí é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma das nações mais repressivas do mundo. Ao leste da Ásia, os habitantes desse lugar são governados desde 1948 pela mesma família, os Kim. Kim Il-sung, o avô, governou até 1994. Kim Jong-il, o filho, ficou no poder até 2011. Kim Jong-un, o neto, é quem comanda o país desde então. A capital da Coreia do Norte é essa cidade aqui, Pyongyang. Tem pouco mais de 3 milhões de habitantes e é um dos centros urbanos mais fechados do planeta. É nessa cidade que se encontra a residência Hyeongsang, a mansão de luxo onde mora Kim Jong-un, com direito a spa, uma pista de atletismo e campos de tiro. Na Coreia do Norte, não há divisão entre Estado ou família Kim. Todo esse território, na prática, pertence a este sujeito. Kim Jong-un é o presidente da Comissão Militar Central, presidente da Comissão de Defesa Nacional, comandante supremo do Exército Popular da Coreia, presidente da Comissão de Assuntos Estatais e presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia. Ele é aquilo que convencionou se chamar de líder supremo e dificilmente deixará de ocupar essa posição nos próximos anos, mesmo depois de morto. É só olhar a história desse lugar. Kim Il-sung, o avô, foi declarado oficialmente presidente eterno da Coreia do Norte 4 anos depois de falecer. Kim Jong-il, o pai, virou secretário-geral eterno do Partido dos Trabalhadores da Coreia pouco depois de bater as botas. Desde 2016, ambos são oficialmente líderes eternos do país e auxiliam espiritualmente Kim Jong-un a governar este lugar. A Coreia do Norte é um estado de partido único. Embora exista por aqui legalmente um pequeno número de partidos e organizações menores de mentirinha, todos são membros da Frente Democrática para a Reunificação da Pátria, uma coalizão dominada pelo Partido dos Trabalhadores da Coreia. Não há oposição. Na prática, a família Kim controla uma dinastia com poderes ilimitados. Seu nome é República Popular Democrática da Coreia. Mas não se engane com o nome pomposo. O que acontece na Coreia do Norte, nós chamamos de autocracia, do grego autokrateia, o que governa sozinho, ou seja, aquele que não delega poderes para os outros. Você também pode chamar de ditadura. O que não falta no mundo são ditaduras como essa. Nesse momento, 57 países são comandados por líderes ou partidos autoritários. Isso significa dizer que 35% dos membros da nossa espécie, mais de 2,5 bilhões de Homo sapiens, acordam todas as manhãs governados por um regime fechado, sem direitos políticos, 1/3 da humanidade. Desse grupo, pouco mais de 25 milhões de pessoas são comandadas por esse sujeito, um norte-coreano de 1,70 m, fumante inveterado, acostumado a ter problemas com o peso, apaixonado por basquete e que não curte muito ser questionado. Tá vendo essas imagens de satélite? Aí embaixo estão dezenas de milhares de presos políticos detidos em campos de reeducação e de trabalho forçado, condenados por contrariar Kim Jong-un. Nesses espaços, há inúmeras formas de violações aos direitos humanos. A ONU diz que a gravidade, escala e natureza dessas violações revelam um estado que não tem paralelo no mundo contemporâneo. Mesmo norte-coreanos em prisão preventiva são submetidos a espancamentos, tortura, maus tratos e condições anti-higiênicas, com mulheres e meninas particularmente alvo de violência sexual. As autoridades, claro, relutam em confirmar esse cenário. Tudo envolvendo esse país é nebuloso. O governo não é transparente, nem presta contas à comunidade internacional. Todos os meios de comunicação são administrados pelo Estado. A vigilância é irrestrita, o número de turistas é irrisório e o contato com o mundo exterior é limitado. Os norte-coreanos vivem imersos numa profunda ignorância. Mais de 80% dos habitantes deste lugar não possuem sequer um aparelho celular. Os que possuem, não há permissão para chamadas internacionais. Os norte-coreanos que desejam baixar um aplicativo precisam comparecer a uma loja física. Só estão disponíveis aplicativos aprovados pelo governo. A internet só é disponibilizada para estrangeiros e funcionários do Estado. O resto do país utiliza a Hwangmyong, uma espécie de intranet que possui apenas aquilo que o governo permite que os cidadãos comuns tenham acesso. Os computadores aqui, aliás, sequer rodam Windows ou Mac, mas um sistema operacional próprio baseado em Linux chamado Red Star OS. Toda relação com a tecnologia é verticalizada, do Estado para uma pequena elite de funcionários do Estado. E não há como reclamar disso, visto que o judiciário também está subordinado ao partido. Como dono destas terras, Kim Jong-un é a lei, manda soltar e prender. O partido controla o acesso ao conhecimento
e manipula o noticiário e o entretenimento com propaganda. Não há sinais de rádio e TV internacionais. Os livros de história foram escritos pelo próprio Kim Jong-il, dedicado a falsificar o passado e arrastar as crianças à mentira oficial. A liberdade de movimento também é limitada. Cada cidadão aqui deve estar registrado a uma unidade de bairro chamada Eninban, que reúne de 20 a 50 famílias próximas. A unidade é supervisionada por um líder local, cujo trabalho é explicitamente auxiliar as autoridades na vigilância do grupo. O governo ocasionalmente até permite que um pequeno número de livros, filmes e programas de televisão estrangeiros, como partidas de futebol, sejam distribuídos e exibidos no país, mas isso ainda é raro. Também há pouca liberdade religiosa. A Coreia do Norte é um estado oficialmente ateísta e considera a religião um instrumento negativo de influência estrangeira. O culto à personalidade é absoluto, a começar pelos nomes. Nenhum norte-coreano pode ser chamado de Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un. Normalmente, o nome de um líder também não pode ser usado sem um título. Kim Jong-il, por exemplo, deve ser tratado em público no mínimo como o caro líder ou grande líder Kim Jong-il. Como os ícones do cristianismo no Ocidente, os retratos dos Kim são artefatos extremamente importantes nesse lugar. Cada família deve ter um conjunto deles pendurado na parede. Também há milhares de estátuas espalhadas pelo país, todas elas objetos de veneração. Só de Kim Il-sung são mais de 34 mil unidades. Sem surpresa, 15 de abril e 16 de fevereiro são, respectivamente, os dias mais importantes do calendário norte-coreano, as datas de aniversário do fundador da nação e de seu filho amado. No dia a dia, o culto à personalidade é o plano de fundo da Coreia do Norte. Cada visita do líder supremo a qualquer lugar, como uma escola, uma fábrica, é um grande evento. A morte de um líder supremo gera imagens como essas aí, pessoas chorando copiosamente, traumatizadas pelo abalo da despedida fúnebre, embora ninguém seja capaz de garantir a autenticidade da tristeza. E ainda as flores, a Kim Il-sung e a Kim Jong-il, que homenageiam os líderes supremos. Essas flores são parte integrante do culto à personalidade norte-coreana. Mesmo comitês de educação, agências ferroviárias e ministérios de Estado são obrigados a manter uma estufa com elas. Na TV estatal, canções sobre elas são ecoadas com emoção. Feiras e exposições como essas plantas também são parte da vida cotidiana do país. A ironia é que, ainda que a ditadura acabe, a Kim Il-sung e a Kim Jong-il sobreviverão. Os retratos podem ser jogados no lixo junto com as estátuas, mas a regra geral da comunidade científica é que, uma vez que uma espécie é nomeada, não pode ser renomeada. Essa aqui, por exemplo, é uma espécie de besouro da família Carabidae. Ela foi descrita pela primeira vez em 1933 por um alemão chamado Oskar Schebel. Seu nome científico, inalterado até hoje, é Anophthalmus hitleri. Tentar entender como seria a Coreia do Norte sem o domínio dos Kim é mais fácil do que parece. Essa cidade aqui que você está vendo, do outro lado da Península Coreana, é Seul, é a capital da Coreia do Sul. Esse é um país completamente diferente, e você nem precisa de muitos argumentos para entender isso. Todos os anos, o que não falta é norte-coreano arriscando o pescoço em desespero tentando atravessar a fronteira para cá. Esse sujeito, por exemplo, chegou a levar um tiro na tentativa. Esse outro conseguiu escapar nadando. Essa aqui primeiro teve que fugir para a China, antes de ser vítima do tráfico internacional de pessoas, fugir para a Mongólia e finalmente se estabelecer na Coreia do Sul. Fugir para cá não é fácil, como você pode perceber, mas vale o esforço. A Coreia do Sul é uma república, onde o presidente é o chefe de estado de um sistema multipartidário. Moon Jae-in é o atual presidente desse lugar. Ele foi eleito pelo voto e não controla o poder legislativo nem o judiciário. O arranjo político da Coreia do Sul é conhecido como democracia, do grego demokratia, de demos, povo, e kratos, poder. Desde 1948, enquanto a Coreia do Norte teve apenas 3 chefes de Estado, a Coreia do Sul teve 12 presidentes em 19 mandatos. Um desavisado pode até estranhar, mas por mais de 1000 anos, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul formavam uma única nação, dividindo a mesma história, a mesma língua, a mesma etnia e a mesma cultura. Isso tudo acabou há mais de 7 décadas, quando a Península da Coreia foi dividida quase ao meio. O Norte, sob influência soviética, adotou um governo de orientação marxista-leninista. O Sul, sob influência americana, abraçou o capitalismo. Desde então, esses lugares tão parecidos se tornaram um avesso um do outro. O Sul é uma economia de mercado dinâmica, altamente complexa. O Norte é ainda hoje uma economia planificada, rudimentar. A população da Coreia do Sul tem um padrão de vida similar ao dos países mais ricos do mundo, com amplos direitos humanos. Na Coreia do Norte, o padrão de vida é equivalente aos dos países da África subsaariana e não há sequer uma sociedade civil organizada. Nem sempre houve essa diferença. Essa aqui
era a Coreia do Sul nos primeiros anos após a divisão. Era um dos países mais pobres da região. Em 1968, a renda de um sul-coreano era a metade da de um brasileiro. E cá entre nós, o Brasil nunca foi um país rico. Nessas 6 décadas, a riqueza desse lugar aumentou 31 mil vezes. Hoje, um cidadão médio da Coreia do Sul tem uma renda 16 vezes superior a um cidadão médio da Coreia do Norte. Um sul-coreano vive, na média, 11 anos a mais que o norte-coreano e, como se alimenta melhor, já é entre 3 a 8 centímetros mais alto. E sequer é preciso usar as cenas de desertores norte-coreanos fugindo em desespero para você perceber o quão diferentes esses lugares se tornaram. O abismo que separa essas duas nações é visível mesmo do espaço. À noite, essa aqui é a Coreia do Sul, essa aqui é a Coreia do Norte. Se a Coreia do Norte é conhecida pelo rosto sisudo de suas lideranças e suas ruas vazias, a Coreia do Sul é uma nação iluminada pela música, a dança, a tecnologia e o cinema. No centro do que divide a luz da escuridão reside uma ideologia única do mundo. A Coreia do Norte segue oficialmente uma filosofia política conhecida como Juche. Juche pode ser traduzido do coreano como autossuficiência e é uma salada de ideias que mistura marxismo, confucionismo, nacionalismo, militarismo e autoajuda. Desde a primeira vez em que foi empregada, Juche é uma expressão que significa basicamente qualquer coisa que o governo norte-coreano queira que signifique, tão profunda quanto a doutrina de uma seita secreta numa teoria conspiratória. Há mesmo um calendário Juche que se inicia em 1912, ano do nascimento de Kim Il-sung. Juche é a defesa de uma Coreia do Norte independente, vinculada apenas à sua própria força e à orientação de seu líder supremo. O problema é que, longe da propaganda, desde seu nascimento este é um país que sobrevive graças à generosidade da comunidade internacional. A fome, por exemplo, ainda é um fantasma por aqui, admitida pelo próprio governo. Segundo a Unicef, 10 milhões de norte-coreanos não possuem segurança alimentar. 140 mil crianças com menos de 5 anos sofrem de desnutrição aguda. Na década de 90, após a queda da União Soviética, a fome causou entre meio milhão a 3 milhões de mortes na Coreia do Norte, um desastre humanitário que o governo apelidou de Marcha Árdua. Hoje, de acordo com a ONU, os norte-coreanos sobrevivem com apenas 300 gramas de comida por dia. Mesmo os cidadãos de Uganda e Bangladesh consomem mais calorias. E podia ser bem pior. Todos os anos, China, Estados Unidos, Rússia e Coreia do Sul enviam toneladas de alimentos para esse lugar. Com a fome batendo à porta, muitos norte-coreanos se organizam a contragosto do governo numa economia de mercado informal, privada, conhecida como Jangmadang. É nesse lugar que ocorre parte importante da sobrevivência dessas pessoas. É onde este país entra em contato com o exterior. Não apenas comercializando alimentos, itens básicos de higiene e medicamentos que atravessam a fronteira clandestinamente, mas consumindo produtos baratos chineses, itens como calça jeans e séries de TV sul-coreanas. O governo resiste de todas as formas a essa influência estrangeira. Kim Jong-un chama o K-pop, por exemplo, de câncer vicioso. E a punição para quem for flagrado ouvindo gênero no local de trabalho pode chegar a 15 anos de prisão. Aliás, não dá para dizer que o clima é leve nos locais de trabalho na Coreia do Norte. Ironicamente, um governo que reivindica governar em nome dos trabalhadores não garante quase nenhum direito a esse grupo. Em primeiro lugar, a maioria dos trabalhadores norte-coreanos não pode escolher livremente seu emprego. Há apenas 7 estados, membros da ONU, que não aderiram à Organização Internacional do Trabalho. A Coreia do Norte é um deles. A Coreia do Norte tem a maior prevalência de escravidão moderna em todo o mundo. A cada 10 norte-coreanos, um é vítima da prática, segundo o último índice global da escravidão. Muitos desses trabalhadores atuam em brigadas paramilitares controladas pelo Estado, trabalhando principalmente em edifícios e projetos de infraestrutura. A ONU acusa o país de vender pelo menos 50 mil trabalhadores para outros países em um sistema de trabalho forçado que oferece condições deploráveis de vida. 80% desses norte-coreanos têm a Rússia e a China como destino. Ainda o trabalho escravo nas prisões, que a ONU diz poder representar crime contra a humanidade, e denúncias de trabalho infantil, algumas vezes admitido pela própria imprensa estatal norte-coreana. Nada disso impede que bilhões de dólares sejam gastos por aqui todos os anos com o exército. Nos últimos anos, apesar da comoção internacional, a Coreia do Norte desenvolveu armas nucleares e mísseis balísticos sofisticados, ameaçando a segurança dos países vizinhos.
A Coreia do Norte ocupa o primeiro lugar no mundo no quesito gastos militares como porcentagem do PIB. Um quarto da escassa riqueza deste país é dirigida para suas forças armadas. Além disso, Kim Jong-un também pode se dar ao luxo de ter à disposição um dos maiores exércitos permanentes do mundo, com mais de 1 milhão de soldados. Esta é a sociedade mais militarizada do mundo. O alistamento aqui é obrigatório. O serviço começa aos 17 e termina aos 30, mas os filhos das elites políticas estão isentos do processo. Aliás, como é facilmente detectável, o primeiro olhar estrangeiro, não há igualdade por aqui. A sociedade norte-coreana é altamente estratificada, dividida em um sistema de castas conhecido como Songbun. Todos os cidadãos do país são classificados de acordo com o nível de lealdade e proximidade com a dinastia Kim em um modelo semi-hereditário. Quando implementado por Kim Il-sung, foi o Songbun quem determinou, por exemplo, quem tinha permissão para morar em Pyongyang ou em cidades maiores. Até hoje, mudar de uma província para outra, sem aprovação prévia, permanece sendo uma atividade ilegal. Mudar de país, respeitando a burocracia oficial, é quase impossível. A China é o aliado mais importante da Coreia do Norte e divide mais de 1.400 quilômetros de fronteira. Quando um norte-coreano consegue migrar clandestinamente por este espaço, tornando-se um refugiado, encontra autoridades policiais ainda mais implacáveis na China, perfeitamente dispostas a deportá-lo sem cerimônia. O Estado norte-coreano considera a deserção um crime de traição contra a nação. Aqueles que são classificados como hostis no Songbun, em oposição aos catalogados como leais, enfrentam discriminação na hora de encontrar um emprego, vivem em moradias precárias e têm acesso limitado à educação. O governo nega categoricamente a existência desse sistema, afirmando que todos os norte-coreanos são iguais perante a lei, mas há inúmeras fontes oficiais denunciando o modelo. Questionar o trabalho de veículos e organizações internacionais que expõem os problemas humanitários enfrentados pela Coreia do Norte é uma prática recorrente, não apenas para o governo norte-coreano, mas para os apologistas da ditadura, alguns deles mesmo no Brasil. Para esse pequeno grupo, a única fonte aceita para avaliar a realidade desse lugar não são os organismos multilaterais ou a imprensa internacional, mas a propaganda oficial e a mídia estatal do país. A teoria denuncia uma imensa conspiração estrangeira envolvendo dezenas de nações, centenas de organizações e milhares de jornalistas construída para enganar o mundo a respeito do que ocorre aqui. A realidade, no entanto, é bem menos lisonjeira com a Coreia do Norte. Este é um país miserável, isolado, duro com sua classe trabalhadora, impiedoso com os direitos humanos, altamente dependente da misericórdia estrangeira e governado por uma família riquíssima, herdeira de uma ideologia política bizarra e intelectualmente vazia. Kim Jong-un é o líder supremo de uma dinastia que transformou o norte da Coreia em sua propriedade privada, permitindo àqueles que vivem debaixo de sua autoridade um nível de desenvolvimento muito menor que seus vizinhos livres do sul. O único compromisso dessa dinastia é com a manutenção e a ampliação de seus poderes. Ao fim, o meme pode até ser engraçado, mas o retrato final não abre espaço para o cinismo. A Coreia do Norte definitivamente não é a melhor Coreia.